melhor forma de fazer dinheiro com consórcio? Será que é adquirir cartas e vendê-las quando contemplar? Ou é adquirir imóveis para locação, para construção ou posterior venda? Se você tem essas dúvidas, fica aqui comigo porque no vídeo de hoje eu vou te revelar uma estratégia completa para você começar a fazer dinheiro com consórcio de uma maneira simples e segura. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio e especialista em investimentos com consórcio. O objetivo desse canal é fazer com que você aprenda formas de multiplicar o seu dinheiro e acelerar a construção do seu patrimônio rumo à liberdade financeira com o auxílio do consórcio. Nesse vídeo eu vou te mostrar o método completo que eu e o Silmar utilizamos e que também os nossos clientes utilizam para lucrar com consórcio, transformando-o em uma ferramenta poderosa de investimento, multiplicando seu dinheiro e crescendo seu patrimônio de uma maneira que é simples, segura, rentável e também automática. Esse método ele foi concebido há 20 anos e ele vem sendo aprimorado ao longo desse tempo. Além dele ter ajudado já muitas pessoas a construir um futuro financeiro sólido e tranquilo, ele também vem nos ajudando nessa caminhada. Ele tem por base o consórcio de imóveis e demonstra um histórico de retorno suficiente para dobrar o capital investido a cada 3 ou 4 anos. Em um conjunto de cartas de crédito que se contrata, a rentabilidade média esperada seguindo esse método é de 20% ao ano. Por isso, nós queremos compartilhar contigo essa oportunidade de conhecer e aplicar esse método para que você também possa começar a colher bons frutos para ti e para tua família. Primeiramente, para elucidar a lógica por detrás desse método, eu farei um comparativo entre o consórcio e o financiamento, evidenciando por que tantas pessoas buscam comprar cartas de crédito já contempladas e por que quem as vende obtém excelentes lucros. Vamos supor que você quer adquirir um imóvel de R$500 mil. Você vai a um banco e pede uma simulação de um financiamento para esse valor. E os resultados são mais ou menos os seguintes. Para um crédito de R$500 mil, você precisaria dar uma entrada em torno de R$100 mil, ou seja, de 20%. Na prática, você está financiando apenas R$400 mil e a primeira prestação vai ser em torno de R$4.100, R$4.200 e o prazo de 35 anos. Você também simula o mesmo valor de crédito, só que agora em um consórcio. E os valores são os seguintes. Para a contratação de um crédito de R$500 mil, a prestação inicial fica em torno de 3.182 para um prazo máximo de 216 meses, o que equivale a 18 anos. Vamos colocar esses valores lado a lado para fazer uma comparação. Ficaria assim: crédito de R$500 mil, tanto para financiamento quanto para consórcio, entrada de R$100 mil que só existirá no financiamento, a prestação mensal de cada um deles e o prazo de 35 anos no financiamento e 18 anos no consórcio. No consórcio, você não pode comprar o imóvel imediatamente e também não sabe quando você será contemplado. Mas para que você entenda a lógica por detrás desse método, vamos supor que você contrate o consórcio e que você seja contemplado no 3º mês via sorteio. A conta, ela ficaria assim. Você teria pago 3 prestações de R$3.182, totalizando R$9.546. E como contemplou a carta, teria acesso a um crédito de R$500 mil para adquirir o imóvel. Agora, pensa comigo. Na simulação de financiamento que você fez, precisaria de uma entrada de R$100 mil. Você concorda que existem pessoas considerando a possibilidade de fazer um financiamento similar a essa simulação e que poderiam adquirir a sua carta de crédito já contemplada pelos R$100 mil, o mesmo valor solicitado pelos bancos como entrada do financiamento? De maneira resumida, as pessoas compram cartas de crédito já contempladas porque no consórcio a parcela inicial ela tende a ser inferior do que a parcela de um financiamento. Isso faz também com que a comprovação de renda seja mais facilitada por consequência. Além do que, o prazo do consórcio é em torno da metade do prazo de um financiamento
financiamento. Claro que não é nada comum você contemplar a sua carta de crédito em 3 meses, mas eu utilizei esse exemplo para mostrar o porquê uma carta de crédito contemplada pode ser vendida com um lucro tão significativo. Para utilizar o consórcio como uma ferramenta de investimento, nós precisamos ter uma estratégia para isso. Não podemos depender somente da sorte para torná-lo algo lucrativo. Por essa razão é que existe um método e ele precisa seguir 3 regras. A primeira regra é multiplicar as chances de contemplar algumas cartas cedo. Assim, em vez de investir em apenas uma carta de R$500 mil, a estratégia é você investir em 5 cartas de 100 mil cada uma, multiplicando em 5 vezes a sua probabilidade de contemplação todos os meses. O valor de parcela de uma única carta de R$500 mil ou de 5 cartas de R$100 mil é exatamente o mesmo. Ao optar por 5 cartas, passamos a utilizar a matemática a nosso favor, aumentando a probabilidade de contemplação a cada mês. Quando uma delas é contemplada, já é possível fazer a venda dessa carta, sem ter que esperar que as outras cartas contemplem também. Dessa forma, desde o início nós já podemos ter lucro e com o retorno nós podemos ampliar o número de cartas investidas, impulsionando a multiplicação do dinheiro, entrando num efeito bola de neve. Investindo em cartas menores, como as de R$100 mil, quando você as contempla e as vende com lucro, geralmente o valor da venda dessas cartas é inferior a R$35 mil. Por esse motivo, não há incidência de imposto de renda, tornando esse investimento muito mais lucrativo. Já em investimentos tradicionais, como renda fixa, renda variável, boa parte dos seus lucros ficam para o governo na forma de impostos. A segunda regra é quanto à escolha da administradora. Ela deve permitir a junção de cartas de crédito já contempladas, porque assim você consegue formar créditos maiores atendendo diferentes perfis de compradores. Ela também deve permitir o uso do crédito para diferentes fins, como compra de um imóvel, de um terreno, reforma, construção, entre outras. Isso te possibilita pedir um valor maior na venda da sua carta contemplada devido a essa variabilidade de usos que ela proporciona. A terceira regra a ser respeitada, que consideramos ser o coração do método para que alcancemos um excelente resultado, é quanto à escolha de um bom plano de consórcio. Existem muitos planos de consórcio no mercado hoje. Entretanto, não é qualquer um que vai trazer o retorno que esperamos nesse investimento. Um bom plano deve juntar 4 características essenciais. A primeira característica é quanto ao tipo da parcela. Precisa ser necessariamente parcela cheia, pois assim, todos os meses o grupo arrecada um valor robusto para as contemplações, aumentando a probabilidade de termos mais cartas contemplando no período de maior lucro, que seria no primeiro terço do prazo desse grupo. Já em um plano de parcela reduzida ou de meia parcela, a baixa arrecadação faz com que nós tenhamos contemplações mais tardias, fazendo com que o lucro na venda da carta seja praticamente zero. Essa diferença entre ter contemplações mais cedo ou ter contemplações mais tardias se deve ao saldo financeiro do grupo, que se forma a partir das parcelas pagas pelos consorciados todos os meses. Se grande parte dos integrantes paga meia parcela ou parcela reduzida, o caixa fica com menos dinheiro e arrecada metade do valor que deveria arrecadar se fosse parcela cheia. Isso faz com que haja menos contemplações no mês, deslocando esse perfil de contemplações para o final do plano, reduzindo ou até mesmo zerando o seu lucro. Então, se o seu objetivo é lucrar com a venda de cartas contempladas ou formar patrimônio de maneira eficiente ao longo do tempo, você não deve entrar em grupos que tenham meia parcela ou parcela reduzida. A segunda característica de um bom plano é quanto à sua modalidade. Precisa necessariamente ser consórcio de imóveis, pois é ele que nos proporciona dispor de um período maior de tempo para contemplar as nossas cartas e estar vendendo com um excelente lucro. Ou seja, mesmo contemplando uma carta de crédito em uns 6 anos,
planos, ainda nós conseguimos um bom valor de venda, enquanto que no consórcio de veículos, o tempo que nós temos para contemplar e fazer a venda com lucro dessa carta é em torno de apenas 2 anos. Contemplando depois desse prazo, nós já temos uma dificuldade considerável em ter uma margem de lucro sobre a venda dessa carta. A terceira característica de um bom plano é quanto às regras de contemplação. Ele deve ter contemplações por sorteio e por lance livre. O lance livre, ele funciona como um leilão. Aquela pessoa que oferta o maior valor em dinheiro é que leva a contemplação. Normalmente, os valores dos lances livres estão na casa dos 50% a 60% do valor do crédito contratado. Não é esse lance que nós buscamos para contemplar as nossas cartas e depois vendê-las, porque como esse lance ele é muito alto, ele tira totalmente a nossa margem de lucro. Mas ele precisa existir porque com ele mais dinheiro é injetado no caixa do grupo. E dessa forma, mais pessoas são contempladas, reduzindo a cada mês a concorrência, aumentando a probabilidade de contemplar as cartas mais cedo. O grupo também precisa ter contemplações por sorteio, pois é essa modalidade que nos proporciona o maior lucro no momento da venda das cartas contempladas. Não recomendamos também que o grupo tenha lances fixos, como de 20%, 40%, porque qualquer tipo de lance que seja utilizado, ele afeta diretamente na nossa margem de lucro. Por isso, um bom grupo de consórcio precisa ter contemplações por sorteio. Se for mais que um sorteio por mês, melhor ainda. E também precisa apresentar contemplações por lance livre, pois assim nós aumentamos a probabilidade de contemplar mais cedo e com o máximo de lucro possível, uma vez que a concorrência ela diminui a cada mês que passa. Por fim, a quarta característica de um bom plano é quanto ao tamanho do grupo. Esse número ele não pode ser muito baixo, como por exemplo 100, 200 cotas, porque senão fica um grupo muito frágil, em que qualquer tipo de inadimplência já afeta de maneira direta as contemplações do mês. Entretanto, também não pode ser um grupo muito grande, como acima de 1000 cotas, porque dessa forma a probabilidade de contemplarmos no prazo em que temos maior lucro ela é baixíssima, na casa dos 5%. Assim, um número bom de cotas em um grupo fica na casa entre os 500 e 900 cotas. Veja agora um exemplo de investimento seguindo um método. Vamos supor que você inicie seu investimento com 5 cartas, com um valor mensal de R$3.000. Uma das cartas é contemplada no 27º mês e é vendida por R$33.000. Se fôssemos analisar a rentabilidade individual da carta, nós teríamos uma rentabilidade de 3,9% ao mês. Mas considerando o investimento como um todo, com as 5 cartas, os valores ficariam assim. Somando o valor pago nas 4 cartas que permanecem contigo, que é de 68.068, mais os 33.000 da carta vendida, você tem um total de R$101.068. O rendimento do investimento nesse tempo é de 1,7% ao mês, totalmente isento de imposto de renda. Não faria sentido você parar de investir os R$3.000 que você investia lá no início. Quando você está buscando liberdade financeira, construir patrimônio, não tem por que você parar com esses aportes em tão pouco tempo. Então a estratégia é que a cada contemplação e venda, você faça uma nova carta de consórcio para repor aquela que você vendeu. E assim você continue investindo o mesmo valor mensal que você já investia com o mesmo número de cartas inicialmente. O resumo da estratégia para acelerar a multiplicação do dinheiro fica assim: se você tem dinheiro para contratar 5 cartas de crédito, quando uma delas contempla, você faz a venda e também você faz a reposição dessa carta para continuar com 5. Com o valor de venda dessa carta, você pode estar contratando uma 6ª carta, para então entrar num efeito bola de neve e multiplicar o seu dinheiro de maneira mais rápida.
Ou então, ainda, você pode estar utilizando o valor de venda dessa carta contemplada para comprar ativos geradores de renda, e é essa renda quem vai te ajudar a pagar essa sexta carta contratada. Esse é o suprassumo do método que te auxilia a entrar no espiral da prosperidade. Você pode estar se perguntando até que momento a venda da carta contemplada ela é lucrativa. Esse método ele te dá muita flexibilidade, pois ele te permite seguir diferentes caminhos, todos lucrativos, a depender do momento da contemplação. Contemplando algumas cartas até o quarto ano, você pode estar fazendo a venda e obtendo um retorno maior do que se investisse em renda variável. Contemplando cartas entre o quarto e o sexto ano, você também pode estar fazendo a venda e obter uma rentabilidade similar àquelas rentabilidades de rendas fixas tradicionais de banco, por exemplo. Contemplando cartas após o sexto ano, você tem algumas opções. A primeira opção é fazer uso desse crédito alavancado e barato que o consórcio te proporciona. Então você pode utilizá-lo para a construção de patrimônio imobiliário, seja por meio da locação de imóveis, da construção e da venda, para a compra de imóveis na planta, entre outras possibilidades. A segunda opção é vender a sua carta de crédito, mas com uma rentabilidade menor. E a terceira opção é manter a carta de crédito rendendo na administradora até o final do prazo, e então resgatar esse dinheiro livre de imposto de renda. Vale destacar que o consórcio de imóveis, uma vez por ano, ele tem o seu crédito e a sua parcela reajustados por um índice chamado de INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção, cuja média histórica dos últimos 20 anos foi de 7%. Essa correção anual do crédito pelo INCC, para nós, ela é vantajosa, porque ela aumenta o valor que nós podemos receber com a venda da carta contemplada. Em outras palavras, o valor a mais que nós pagamos ao longo do ano por causa dessa correção, ele é inferior ao valor a mais que nós conseguimos no momento da venda da nossa carta contemplada. Esse efeito das atualizações no crédito faz com que nós consigamos um lucro sensacional, melhor do que muita renda fixa por um longo período, não necessitando dessa forma que contemplemos super cedo. Recapitulando, as 3 regras básicas que precisam ser respeitadas para que esse método funcione são as seguintes. A primeira é multiplicar as chances de contemplar cedo. A segunda, a administradora deve permitir concomitantemente a junção de cartas de créditos contempladas e também a possibilidade de diversos usos dessas cartas. A terceira regra é quanto à escolha de um bom plano, que se caracteriza por, primeiro, possuir apenas parcela cheia, segundo, ser necessariamente consórcio de imóveis, terceiro, contar com contemplações por sorteio e por lance livre, e quarto, ter entre 500 e 900 cotas. Todas essas regras que eu citei são respeitadas no consórcio de imóveis da Rodobens. A administradora Rodobens está há mais de 60 anos no mercado e está entre as 6 maiores administradoras do Brasil. Essa é a administradora que nós utilizamos para aplicar o método e que também indicamos para os nossos clientes. Agora também indicamos para você, caso você queira iniciar os seus investimentos com consórcio. Entretanto, não são todos os grupos de imóveis da Rodobens que servem para que apliquemos esse método. Existe apenas um em específico que foi desenhado justamente para quem quer fazer dinheiro com consórcio e multiplicar o seu patrimônio. A pessoa que idealizou esse grupo foi Fabrício Peruso, uma pessoa visionária que atingiu a sua liberdade financeira utilizando o consórcio para essa finalidade de investimento. Esse grupo é o único grupo do Brasil que traz as características essenciais de um bom grupo de consórcio
para investimento. Só que esse grupo que foi idealizado pelo Fabrício, ele não está aberto para qualquer pessoa ingressar. Se você ligar lá na Rodobens, eles não terão acesso a esse grupo exclusivo. Mas como eu e o Silmar, nós fazemos parte da sociedade do Fabrício, nós temos acesso a esse grupo. E é apenas ele que nos dá a real possibilidade de multiplicar o nosso dinheiro de maneira simples e de maneira segura, além de propiciar alcançar a liberdade financeira de uma maneira muito mais rápida do que em outros investimentos tradicionais. Ele é um grupo totalmente exclusivo dentro da Rodobens e conta ainda com as seguintes características. Ele tem apenas 650 cotas, um número muito inferior do que grupos que nós encontramos em bancos e em outras administradoras, que geralmente é superior a 1.000. O prazo dele é de 216 meses. Ele conta ainda com 2 sorteios mensais, o que é algo maravilhoso, porque ele aumenta a probabilidade de contemplarmos cedo e termos o máximo lucro possível. Via de regra, os grupos que nós encontramos no mercado, eles contam apenas com um sorteio mensal e contemplações pelo lance fixo, que reduz a nossa margem de lucro. Esse grupo exclusivo conta também com lances livres. O número de contemplações por essa modalidade vai depender do saldo financeiro do grupo a cada mês. Mas é super comum a entrega de 2, 4, 6 contemplações extras por meio do lance livre a cada mês, conforme o tempo vai passando. O grupo exclusivo conta também com créditos de R$100.000. Assim, caso seu orçamento permita, é possível contratar mais de uma carta de crédito para então multiplicar as chances e contemplar mais cedo. E ainda, esse grupo exclusivo, ele conta apenas com parcela cheia no valor de R$605 se você contratar sem seguro prestamista e R$650 se você optar por contratar o crédito com o seguro prestamista. Esse grupo exclusivo que eu estou apresentando para você, ele é o grupo que tem a maior probabilidade de contemplação no período de maior lucro entre todos os grupos existentes no Brasil. O que eu estou falando aqui não é promessa de contemplação, mas sim é estatística. De acordo com as observações das contemplações dos clientes que investem seguindo esse método há mais de 20 anos, 70% das cartas que são feitas com o objetivo de investimento, elas contemplam antes de 6 anos, fazendo com que sua média de rentabilidade vá lá para cima. Mas existe uma forma de você perder dinheiro nesse investimento. Se você desistir do consórcio e parar de pagar as suas parcelas, as suas perdas serão na casa dos 50% dos valores já pagos. Por esse motivo é que nós orientamos que você faça um número de cartas suficientes para manter no longo prazo. O primeiro passo é você definir qual o valor mensal que você tem disponível para investir, para depois estar definindo qual é o número de cartas que você vai contratar. Lembrando que você deve definir um valor mensal que não vai te dar dor de cabeça lá na frente. Nesse grupo que nós indicamos, a prestação inicial é de mais ou menos R$600. Então, se você tem todos os meses para investir R$2.000, começa com 3 cartas, que dariam um valor de R$1.800 por mês. Se você tem R$4.000 para investir, então começa com 6 cartas e assim por diante. Essas são as parcelas do primeiro ano. Depois disso, o crédito ele é reajustado pelo INCC, assim como as parcelas também são reajustadas. Leve em consideração na hora de definir o valor de investimento mensal que o INCC dos últimos 20 anos foi de 7%. Se você pode fazer 5, 10 cartas, não tem por que você iniciar com apenas 1 ou 2 cartas só para testar o método. Pensar dessa forma é um problema na prática. Vamos supor que com poucas cartas a sua contemplação aconteça apenas no 3º ano e que sobre essa carta que contemplou você tenha um lucro de 90%. Veja que você demorou 3 anos para comprovar a eficácia desse método e por consequência você perdeu tempo. Com mais cartas,
Esse prazo de 3 anos poderia ter sido muito mais curto. Ou seja, o método ele vai funcionar, mas você deixa dinheiro na mesa quando você age com medo. Uma dúvida que provavelmente você deve ter é em relação à venda da carta após a contemplação. A demanda de pessoas querendo comprar cartas contempladas é muito maior do que de pessoas vendendo. E nós aqui do Casal do Consórcio temos parceria com uma empresa que tem acesso a essas pessoas que querem adquirir cartas contempladas. Assim, investindo conosco, você não precisa se preocupar com a venda da sua carta. Nós, com a ajuda dessa empresa parceira chamada Mais Valor, buscaremos um comprador para você sem custos, te dando o máximo de rentabilidade possível. Normalmente, a venda da carta contemplada, ela ocorre entre 3 e 6 semanas, ou seja, é uma venda muito rápida. Após a efetivação dessa venda, o valor correspondente cai na sua conta bancária e a carta passa para o comprador. A partir desse momento, você não tem mais nenhuma obrigação com a carta vendida e as prestações restantes ficam a cargo do comprador. Logo abaixo desse vídeo eu deixarei o nosso contato do WhatsApp. Nós te ajudaremos em todo o processo de contratação. Tudo é muito simples e feito totalmente online. Você pode pagar a primeira prestação do seu consórcio via boleto ou por cartão de crédito. Os pagamentos seguintes serão sempre por boleto, com vencimento sempre até o dia 10 de cada mês. Você não pagará nada diretamente para nós. O pagamento do seu consórcio, ele é direto para a Rodobens, que é quem administra esse grupo exclusivo. O seu primeiro pagamento já é o pagamento da primeira parcela das cartas de crédito que você contratou. Não tem nenhuma taxa de adesão e nenhuma outra taxa escondida. É só o valor da prestação, que inclui a taxa de administração e o seguro prestamista, caso você tenha o contratado desde o início. Então entre em contato conosco para contar com o nosso acompanhamento pessoal e a nossa orientação sem nenhum custo extra e vamos juntos multiplicar o nosso dinheiro e acelerar a construção do nosso patrimônio rumo à liberdade financeira de uma maneira simples, segura, rentável e também automática. Te vejo do outro lado.